Olá, meu amigo, minha amiga, está começando mais um programa Expandindo a Consciência para o Despertar do Ser. Eu sou o Alexandre. E eu sou a Juliana. É um prazer receber a todos, então, no nosso programa mais uma vez. E a temática do programa de hoje gira em torno dos anjos da guarda e dos espíritos protetores, né, Ju? Com certeza, né? Isso por si só já é um interessantíssimo assunto, né, Alexandre? Para a gente poder trazer o discernimento às pessoas, né? Para que tenha a compreensão de entender o que significa tudo isso. Com certeza. Alguns falam de anjo da guarda, outros de espírito protetor, outro de bom gênio. O que tu tem a falar para nós nas suas palavras iniciais sobre o nosso tempo? Algumas pessoas costumam dizer, né, Alexandre, que tudo isso é um só, né? Quando na realidade não é assim que funciona, né? Então nós temos sim os nossos mentores, nós temos os anjos da guarda, nós temos os nossos guias, os nossos protetores, né? Então assim, ó, é um leque de egrégora nos acompanhando. Sim. Então o que devemos entender por um espírito protetor, ou por um anjo guardião? Um anjo guardião, na realidade, toda pessoa que reencarna, ela já vem com um anjo guardião, né? Porque esse anjo, ele está acima, ele está numa hierarquia espiritual muito avançada. Ele não é um ser reencarnante, né? Mas ele está aqui sim como um amparador da luz para nos proteger, para nos guiar, né? Para nos auxiliar na nossa evolução aqui na Terra. Então, cada ser reencarnante tem o seu anjo da guarda. Sim, que legal isso. E ele tem algumas funções primordiais aqui que nos ajudam aqui pela nossa caminhada na Terra, né? Alguns verbos de ação assim bem amorosos, né? Ele nos guia, ele nos auxilia, nos aconselha, nos consola nas tribulações da vida, não é isso? Com certeza, né? Uma coisa curiosa que a gente pode fazer também, né, é tu olhar pela tua data de nascimento, né? Ali tu consegue perceber quem é o teu anjo guardião, né? Muitos falam de Arcanjo Miguel, Rafael, né? E por aí vai. Então, pesquisando pela tua data de nascimento, tu consegue perceber qual é o anjo que está mais destinado a trabalhar contigo nessa reencarnação. Sim, que maravilha. E muitos não tem só um anjo guardião, né? Pode ter mais de um, ele vem de uma longa data com a gente também, né? Nos acompanha durante a vida física, depois na partida, né? Há quem está conosco em muitas jornadas já, em muitas vidas, né? Com certeza, e até mesmo assim, ó, às vezes quem não sabe quem é o seu anjo guardião, né, acaba às vezes chamando um outro anjo. Por exemplo, um que é muito invocado é Arcanjo Miguel, né? Então quer dizer, como que Arcanjo Miguel vai me atender se eu teria um outro anjo designado na minha reencarnação? Então é nesse momento que a gente pode se dizer que a gente tem mais de um anjo. Tu tem aquele predestinado na tua reencarnação, mas tu também pode fazer petições a outros anjos que também irão te corresponder. Sim, eles não vão negar auxílio, né? Claro que tem o anjo de guarda que tem o seu pupilo, né? Tem aquele que ele vai ajudar de primeira, assim, né? Mas ele não se nega a ajudar em outras missões, outras atribuições ou outras pessoas que os chamem, né? Com certeza, uma vez que tu o invoca através de preces e orações, né? Eles estão sempre disponíveis a nos auxiliar. Sim. E tem hierarquias, não tem? Tem, nossa, eu até fiz uma colinha aqui para mim não me Sim. perder de vista, né? Porque são tantas informações enriquecedoras, né? Então a gente começa meio com a hierarquia do anjo da guarda, né? Que ele tá lá no alto, né? No topo da iluminação. Depois desse anjo da guarda, nós então temos os mestres. E quando a gente fala em mestre, né, os mestres são seres espirituais então mais evoluídos, né? E eles então, eles estão sempre prontos a nos auxiliar, principalmente nas nossas reencarnações. Mas o que seriam esses mestres? Eles são seres que eles não precisam mais reencarnar. E eles se comunicam com a gente também muitas vezes através de canalizações, né? Vou trazer um exemplo aqui então. Muitos já têm ouvido falar dos mestres da fraternidade branca, né? Eles são mestres, né? São os mestres dos 7 raios que já passaram pela reencarnação aqui na Terra, tiveram o seu grau de evolução e hoje eles não precisam mais reencarnar. Então, o que esses mestres fazem?
Também é muito bacana a gente entender que pela tua data de nascimento, pelo dia da semana, tu tem um mestre da hierarquia que te acompanha, né? Nas minhas pesquisas, nos meus estudos, eu fui perceber que o mestre que me acompanha nessa jornada aqui é o mestre Hilarion, que trabalha com a chama verde, com o raio verde e é o mestre da cura, né? Então esse mestre, ele já me acompanha nos meus trabalhos. Mas então quer dizer que só esse mestre me auxiliaria? Não, é de acordo com a necessidade do trabalho que tu faz no momento, né? Eu já tive o mestre da Fraternidade Branca me acompanhando ali, por exemplo, Serafim Beis, né? Que veio fazer um grande auxílio espiritual dentro de uma cirurgia também. Eu já tive o mestre Saint Germain trabalhando ali dentro também, né? Entre os depoimentos que tem lá no Instagram, eu conto relatos, né? Deles atuando. Então esses mestres, eles são seres mais evoluídos e eles estão aqui então para nos auxiliar, principalmente através da canalização. Sim. Então essa pleiade de espíritos, independente da hierarquia, estão aí com um único bem a fazer, né? Um único objetivo. Com certeza. E eles também têm uma finalidade muito grande, né, Alexandre? Porque hoje, né, o reiki está em alta, né? Então muitas pessoas têm procurado o reiki. Então a gente sempre diz que para a pessoa ser um reikiano, ela deve ser iniciada por um mestre reikiano, né? Então na realidade não é o terapeuta reikiano que inicia, é um mestre que vem fazer essa iniciação, né? Hoje eu tenho até uma certa dificuldade de fazer isso através da internet, exatamente por causa desse carinho, esse cuidado que eu tenho, né? Porque no ato, no dia da iniciação do Reiki, através de uma canalização, vem um mestre reikiano, né, iniciar aquele novo aluno a se tornar um reikiano. Então ele traz as suas habilidades dentro da iniciação através da canalização. Sim. E tu comentasse agora sobre a canalização, né? É notório que nós temos pessoas com um grau de sensibilidade maior que têm uma certa facilidade para obter essas canalizações, né? Mas para as pessoas que ainda estão entrando nesse conhecimento, né? Como é que se faz para se comunicar com este anjo, para senti-lo, para entrar em sintonia com ele, se a pessoa não tem tanta sensibilidade assim? Eu acho que a tua pergunta já é a própria resposta, né, Alexandre? Porque assim, ó, buscar esse conhecimento, né? Sim. Em primeiro lugar, tu precisa saber quem são esses seres, né? Qual é a finalidade, qual é a função de cada um deles, né? Por exemplo, eu relatei aqui o meu mestre Hilarion, que é da chama verde e trabalha com a cura, né? O nosso mestre Saint Germain, por exemplo, né? Foi o nosso Pai José reencarnado aqui na Terra. Então, o nosso mestre Saint Germain hoje, ele trabalha com o raio violeta, com a chama violeta, e ele trabalha muito na cura, na transmutação das energias, né? E ele está atuando intensamente hoje aqui no nosso planeta Terra, na transmutação. E ele tem assim um alto índice também, né? A finalidade dele também está através da comunicação. A era de Aquário, de Saint Germain, da evolução, né? Então, a partir do momento que tu começa a buscar o conhecimento de cada um desses mestres, eles têm mantras, né? Eles têm meditações, eles têm decretos, né? Tu pode fazer diariamente decretos para esse mestre. Então, isso é uma forma de tu começar a se sintonizar e, quem sabe, canalizar informações desses mestres. Sim, então nós temos orações, nós temos mantras, nós temos meditações, né? E no dia a dia, que espécie de algo prático do nosso cotidiano que nós podemos incorporar nessa sintonização? Uma prática do bem, né? Por exemplo, né? Um despertar de consciência para uma reforma íntima, se tornar sempre um cidadão, uma pessoa de bem, né? Que nós temos que elevar o nosso padrão também, né? Com certeza, né? E trazendo isso junto também, né? Os mestres da Fraternidade Branca, né? Cada um deles tem uma vicissitudes, né? Então, por exemplo, o mestre Hilarion, né? É um mestre que trabalha com o verde da verdade, né? Sim. Então, a prática dele é trabalhar com a verdade, não importa o que aconteça, né? Tu não deve mentir em nenhum momento, tu não deve usar de indícios falsos em nenhum momento, né? Sim. Ele vai te cobrar estando do teu lado que tu seja íntegro, que tu trabalhe com a verdade, né?
Uma virtude, por exemplo, da nossa mestra Rovena é o amor incondicional, que é do raio rosa, né? Então, como eu já citei antes, se a gente se aprofundar no conhecimento desses mestres, a gente vai saber como a gente precisa lidar no nosso dia a dia, principalmente tendo um mestre desse nos acompanhando. Sim, com certeza. Então, olha só, cada mestre, né, cada protetor, ele trabalha uma virtude, né? Então, eles nos conclamam a ser uma pessoa do bem, né, e exercitar essas virtudes para se conectar e se sintonizar ainda mais com eles. Aí a gente passa a senti-los mais. Né? A gente abre para o campo da intuição, né? A gente é ajudado e nós sentimos que somos ajudados, assim, né? Com certeza, é perfeito, né? Eu me lembro há um tempo atrás, e é uma das coisas agora que eu estou me organizando, né, para facilitar esse curso para as pessoas, porque o que acontece? Uma das questões que os mestres da Fraternidade Branca trabalham, né, é a questão da doação, do amor incondicional. Então, os mestres se aproximam de pessoas que fazem um serviço voluntário, né? Por exemplo, a arrecadação de alimentos, a arrecadação de roupa, a prática do bem, é tu contribuir para com teu irmão. Então, normalmente, os cursos da Fraternidade Branca, eles não têm assim um valor X a ser cobrado, eles têm uma contribuição, né? A pessoa coloca lá uma contribuição de 20, 25, 30 reais, ou 1 quilo de alimento não perecível, ou uma doação de um material escolar, né? Tudo isso para quê? Para ser doado, para ser contribuído, né? É com esse tipo de pessoa que os mestres gostam de trabalhar, né? Com a caridade, com o amor incondicional. Tu tem que estar praticando um serviço voluntário, né? Para que tu consiga ter a presença constante deles, né? No teu auxílio. Então eu me lembro no período em que eu fiz o curso da Fraternidade Branca e que eu comecei a buscar mais essa informação, esses conhecimentos, eu comecei a senti-los e a percebê-los dentro do meu trabalho, dentro dos meus atendimentos, né? E foi nesse momento que eles começaram, através da canalização, trazer curas. Então hoje eu tenho relatos, depoimentos, né? Orientações inclusive desses mestres. No momento atual que nós estamos vivendo, né, pós-pandemia, e tentar se recuperar dos fortes impactos emocionais que a gente teve, por exemplo, foi muito forte os desgastes entre a família, né? As famílias ter que viver em casa nessa pandemia, então houve muitos conflitos emocionais nesse período. E um dos mestres que ele é, assim, digamos que craque em trabalhar na questão familiar é o mestre Serafins Reis. É do raio branco, né? Então, se tu tem uma pendência, se tu tem uma dificuldade familiar, clama por esse mestre, pede auxílio para ele, pede orientações e ele vai trazer. E através da orientação desse mestre, né, que mostrou um conflito familiar que tinha, que uma menina de 9 anos de idade pôde ser curada do seu ouvido sem mesmo ter que passar por uma cirurgia física. Esse mestre auxiliou numa cirurgia espiritual e quando ela chegou na medicina, né, para ter que fazer a cirurgia no corpo físico, não foi mais necessário porque já tinham feito o fechamento espiritual, sob a orientação desse mestre. Sim, olha que maravilha, né? E também a gente entra aqui na questão do merecimento da pessoa, né? Dela ser ajudada, né? Mas todos merecem ser ajudados por nós. Sim, todos são filhos de Deus, todos merecem esse auxílio, mas nós precisamos nos sintonizar com esse grau de elevação também, né? Acho que é importante isso para ganhar esse merecimento, né? E seguir as vicissitudes desses mestres, né? Por exemplo, assim, todo movimento, né, requer uma mudança. Então, para que algo aconteça, é necessário esse movimento, é necessária essa mudança, né? Eu costumo dizer assim, por exemplo, se tu precisa fazer uma cirurgia e tu tem data, tu tem dia para baixar ao hospital e fazer essa cirurgia, se tu chegar lá e tu tá com a pressão alta, os médicos não vão fazer a cirurgia, porque não está habilitado a fazer, né? Corre um risco se isso acontecer. Então os médicos não o farão. Esses mestres, eles agem do mesmo jeito, né? Tu tem que ter uma mudança. Se tu não mudou de pensamento, se tu não mudou de comportamento, não tem como eles auxiliar. Sim,
E agora tu tocou num campo importante, numa palavra-chave aí, João, que é o auxílio, né? O que a gente tem percebido das pessoas? Quando um ente querido parte, a gente transforma essa pessoa, esse ente querido, instantaneamente em um anjo da guarda. E aí, num momento de vicissitude nosso, a gente pede auxílio a quem partiu, né? É correto fazer isso? Claro que não, Alexandre. São dois fatores importantíssimos a gente lembrar aí, né? Um é porque a pessoa era muito apegada àquele ente querido, né? Era a pessoa que lhe dava confiança, que lhe dava segurança, então ela sente demais a falta daquele ser, né? E outro também é o próprio desespero da pessoa, né? Então naquele momento ela acha que a pessoa mais próxima, já que tu partiu, tu está do lado de lá do plano espiritual, tu tem toda a possibilidade de vir me ajudar. E isso não é correto se fazer, né? Por um único motivo. A pessoa que já desencarnou, que ela foi para o lado de lá, ela também precisa de uma recuperação. Ela precisa de um tempo, né? Então, naquele momento, ela não está habilitada a poder te auxiliar, né? Eu costumo dizer assim, uma pessoa quando precisa baixar o hospital, né? Está muito estressado, está deprimido, está com ansiedade, está por algum motivo e o médico diz assim, eu vou te internar uns dias para que tu te restabeleça, né? Aí a pessoa vai para o hospital, o médico diz, eu vou te dar uns calmantes e uns remedinhos que tu precisa dormir e relaxar. A pessoa vai tentar fazer o seguimento médico. Só que ela está lá no hospital, deitada na maca, e quando ela pensa que ela vai relaxar e vai dormir, abre a porta do hospital. Naquele momento entra o café. A pessoa não conseguiu dormir, é hora de tomar o café. Terminou o horário do café, a pessoa pensa, não, agora eu vou dar minha relaxadinha, vou descansar, vou dormir, né? Seguindo a prescrição médica. Aí abre-se a porta do hospital, né, do quarto, entra a tia da limpeza. Então tá, vamos esperar a tia da limpeza passar, fazer a limpeza, cessou aquele momento, agora eu vou dar uma descansadinha, vou dormir. Aí entra a enfermeira trazendo medicamentos. E assim sucede-se o dia inteiro. É o visitante que chega, é o acompanhante que está do lado da cama que começa a conversar, é aquele visitante que chega fora de hora nos horários importunos onde alguém está descansando, está tentando relaxar. Então, naquele movimento, a pessoa está no leito hospitalar, precisando relaxar sobre prescrição médica e não está conseguindo pelas interrupções que acontecem diariamente. O mesmo acontece com o ente querido desencarnado. Ele está lá precisando se recuperar, ele está lá precisando descansar. E aí, quando ele pensa que ele vai relaxar, ele escuta a frequência e a sintonia de alguém que está aqui na Terra clamando por ele. E aí, o que acontece nesse momento? Às vezes, a aclamação é tão grande, é tão insistente, que eles não conseguem nem mesmo ficar lá no leito hospitalar espiritual. E aí eles tentam retornar para a Terra, mas eles não têm mais um corpo físico e eles ficam perambulando por aqui ou até mesmo dentro dos lares dessas pessoas que clamaram por eles. Só que em vez de auxiliar, eles acabam tirando a energia dessas pessoas que estão clamando por eles. Não com má intenção, mas a lei faz com que isso aconteça, né? Por ele não ter mais a energia vital, ele acaba sugando essa energia de outras pessoas. Ao contrário disso, se essa pessoa está lá no leito hospitalar do plano espiritual e ela já está mais habilitada, ela já está mais em condições, ainda assim não é ela que vai responder o teu processo de petição. Ela vai pedir para os mentores, para os guias espirituais, para a hierarquia espiritual interceder por ela na pessoa que está clamando. Então eu sempre eu procuro lembrar as pessoas que numa necessidade não peçam pelos seus entes queridos. Usem isso como exemplo, façam de conta que eles estão lá no leito hospitalar e eles estão precisando descansar, eles estão precisando se recuperar, então eles estão precisando de paz nesse momento. Esteja precisando de ajuda, ore a Deus, com certeza Ele vai mandar uma equipe para te auxiliar.
Sem dúvida, né, Jô? Porque o simples passamento do plano físico para o espiritual não os transforma automaticamente em anjos protetores ou anjos guardiões, né? Eles são iguais pacientes e iguais necessitam de progresso ainda, né? Então, usando a tua analogia do hospital, é como se a gente transformasse esse paciente, assim que entra no hospital, no enfermeiro ou no médico. Exato. Então ele entra no hospital como paciente e lá automaticamente ele vira o enfermeiro e o médico experiente. Não, ele ainda é paciente. Então ele ainda necessita de cuidados, de medicação, de esclarecimento sobre o estado que ele se encontra, né? Então dentro disso, se ele recebe as interferências mentais de quem ficou aqui clamando por ajuda, me guia, me protege, ele não está habilitado para fazer isso ainda, né? Por isso que há todos esses anjos guardiões com essas hierarquias muito mais experientes, preparados e sábios para nos ajudar, né? E essa é a função dos nossos mentores espirituais, né? Então, os mentores espirituais, eles são espíritos mais evoluídos que nós, né? Porém, eles ainda são imperfeitos também, né? Como nós aqui na Terra, eles ainda estão a caminho de progressos, né? Sim. Mas eles são incríveis porque eles visitam hospitais também. Eles estão sempre aqui orientando os médicos, eles estão do lado na hora da cirurgia, eles trazem orientação, eles trazem energização para que essa cirurgia aconteça. Então, eu sempre costumo dizer assim, ó, aonde existe, né, a cidade que existe um hospital, alguma coisa nessa área da saúde, acima desse hospital existe um outro hospital do mundo espiritual, né? Então, não passa ninguém para aquele hospital físico sem que seja assistido pelo plano espiritual, pelo hospital do plano espiritual também. E isso independe se tu pedir ajuda ou não. Eles vão estar ali em cada processo te auxiliando nessa jornada. É claro que quando a gente faz a nossa oração, quando a gente manda a nossa vibração do coração pedindo esse auxílio de ajuda, ele é muito mais reforçado, né? Por quê? Porque nós estamos colocando a nossa energia e a nossa intenção, tudo aquilo que a gente já falou lá atrás na oração. Sim, com certeza. E assim a gente vê como o plano espiritual ele é organizado, né? Porque nos hospitais, na iminência de algum acidente que vai fazer com que muitas vidas façam a passagem, né? Quando crianças em tenra idade partem, tem aqui um curto período na Terra, todos esses espíritos protetores, maternais, socorristas, que são responsáveis por essa proteção nesses acontecimentos, eles já sabem de antemão que vai acontecer determinada coisa. Então eles já se mobilizam para auxiliar. Ninguém fica desamparado. Eles são, afinal de contas, protetores. Eles estão aí para proteger aquele irmão, aquela pessoa, seja lá o que acontecer, né? Se ela partir, ela já tem o auxílio, ela já tem a proteção necessária. A gente só dá o auxílio aqui, orando, né? Atrapalhando o menos possível, vamos dizer assim, né? Com as nossas preces e agir de acordo com a vontade de nosso Pai, né? Com certeza, né? E nós temos aqui também, né, o que a gente fala dos guias espirituais, né, que também são espíritos protetores, né? Eles são considerados irmãos espirituais e então eles fazem parte da nossa família espiritual. Quando é que a gente sente que eles estão próximos da gente, né? Principalmente nos momentos em que a gente se sente em perigo, que a gente está em tristeza, em depressão, nos momentos mais tenebrosos da nossa vida. Esse é o momento que os nossos guias espirituais mais se aproximam. Então, se a gente vai olhar para tudo isso, né? Isso a gente está trazendo só alguns exemplos aqui, sim, né, Alexandre? Porque se a gente for pensar numa hierarquia espiritual no plano do nosso Pai Celestial, nós temos os orixás também, né? Então, nós temos guias, mentores, né? Anjos da guarda, os orixás, e são todos distintos, todos um diferente do outro. A gente não pode achar que o meu mentor é o anjo da guarda, a gente não pode achar que o meu mentor é o meu protetor. Não, na realidade, cada um tem uma finalidade diferente. Então, se eu vou olhar para mim como um ser, como a Ju não está sozinha.
Existe uma hierarquia toda com ela. O Alexandre não está sozinho. Então, olha só, o Alexandre tem anjo, o Alexandre tem mentor, o Alexandre tem mestre, tem guia, tem orixá, né? Tem o mestre do dia da semana, da fraternidade branca, né? Então, olha que egrégora nós temos nos auxiliando na nossa jornada aqui na Terra. É mais um motivo para a gente lembrar de não pedir ajuda para os nossos entes queridos. Sim, com certeza. Então, quando a pessoa na sua rebeldia, no seu desespero, começa a dizer que Deus me abandonou, né? Como Ele nos abandonou com toda esta pleiade que está ali à disposição a nos acompanhar. Acho que é frequentemente nós que nos esquecemos de olhar para esse lado do que o outro lado esquecer da gente, não é? Eu posso dizer de uma certa forma que isso até mesmo é uma rebeldia do espírito, né? Uma Sim. rebeldia do ser, né? Como que eu posso pensar nesse momento que Deus me abandonou, né? Sendo que se eu olhar em minha volta e enxergar todas as coisas que Deus criou para o meu benefício e que todas essas coisas que Ele criou são gratuitas, né? Nossa água, nosso ar, nosso alimento, a gente mesmo pode plantar, né? Sim. Então, assim, se a gente olhar para todos os benefícios que Deus nos deu, manda chuva para que tudo cresça e floresça, né? Então, isso por si só já é um motivo de gratidão, né? Agora, pensar ainda assim, acima de tudo, que Deus nos abandonou é quando aquela pessoa, aquele indivíduo não está tendo a sua vontade sendo feita, né? Ela quer que a vontade dela seja acima de Deus. Muitas vezes a gente ouve falar, por exemplo, assim, porque Deus levou o meu filho, né? Que Deus ingrato tirou o meu filho de mim. Eu costumo dizer, né, me desculpe da palavra, mas olha a prepotência, né? Eu costumo perguntar para meus pacientes, para meus consultantes, quando chegam até mim e digo, Deus tirou o meu marido de mim, Deus tirou o meu filho de mim. E eu digo para a pessoa, tu não acha que tu está sendo um pouco prepotente? Tu tá te achando melhor do que Deus? Essa pessoa, ela estaria melhor do teu lado ou melhor do lado de Deus? Eu faço a pessoa ter essa consciência. E quando ela para pensar e se dá conta, nossa, estar do lado de Deus é bem melhor, né? Então, sai desse equívoco, né, de Deus tirou alguém de mim, né? Deus não tira ninguém de ninguém, Deus só quer que seus filhos retornem a casa. E isso é um processo de espiritualização que todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos entender, vamos ter acesso, né? Então, desde já, é importante que aqui, agora, a gente abra a consciência para essa espiritualidade, né? Os seres precisam ter um pouquinho de espiritualidade até para compreender o que nós estamos falando aqui, né? E isso é um processo gradativo de expansão, né? Que nós estamos tentando fazer aqui através dos estudos que a gente fez a vida inteira, né? E vamos continuar estudando e mostrando para você aí de casa, né? Dentro dessas nossas intermediações, esses nossos debates, né? A importância que tem essa espiritualidade que é protetora, que é acolhedora nas nossas vidas, né? E hoje nós temos a internet para nos auxiliar, né, Alexandre? Então, assim, eu sempre digo assim, tá com dúvida de algum tema, de algum assunto, vai lá e coloca no tio Google, né? O tio Google vai saber orientar, vai saber te trazer uma explicação daquilo que tu tá buscando. Então, hoje, assim, praticar o estudo, buscar o conhecimento, né? Isso faz a mudança, isso faz a virada de chave e traz o merecimento. Sem dúvida. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, então o tempo voa, né? Então, dentro da nossa temática de hoje, a nossa gratidão, né, por todos esses esclarecimentos e conhecimentos. As suas palavras finais, então, Ju, para nós. Então, né, mais uma vez eu quero lembrar e salientar, né? Procurem procurar a Deus em primeiro lugar, antes de chamar os seus entes queridos. E lembrem-se, a gente não deu um adeus, a gente está dizendo até logo, porque em algum momento nós vamos nos reencontrar. Então, procure a Deus em primeiro lugar e deixe os seus entes queridos descansar. Gratidão, então, minha querida. Gratidão a você que nos acompanhou no programa de hoje. Desejamos muita proteção, muita espiritualidade e que possamos seguir expandindo a consciência para o despertar do ser. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau! Até mais!